Oi, oi gente, esperar o pessoal entrar, atrasadinha porque mãe de recém-nascido já viu, né? Oi meninas, sejam bem-vindas e vamos esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. A gente já vai começar a bater um papo legal. Eita, companheira. Ei, irmã. Já a gente começa. Desculpa pelo atraso, viu, gente? Juro que eu tentei começar no horário. Olha, eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu falei assim, meu Deus, aonde o Senhor tá me colocando, né? E aí... Oi, amiga, eu também tô com saudade. Muita saudade. Não vejo a hora de apertar vocês tudinho, tá? Vamos esperar só mais um minutinho e a gente já vai começar o nosso bate-papo. Espero de coração que vocês gostem, tá? Não vou mentir, dá um friozinho na barriga de estar aqui. E é tudo a ver, e acho que tem que ter isso mesmo, que faz todo sentido com o que a gente vai conversar hoje sobre identidade, sabe? E eu aprendi uma coisa assim, não tem como eu falar algo ou que sai da minha boca, o que eu falar, não tem como se eu não tiver vivido ou estar vivendo, sabe? Então o que a gente vai falar hoje sobre identidade é o que, como eu aprendi, é um drive que virou muito forte assim na minha cabeça de algumas situações que eu estava passando. E assim como a gente sabe, que nem a gente for olhar lá no dicionário, que amor, perdão, é decisão, vencer algumas coisas, alguns bloqueios também é decisão. Então eu decidi, em nome de Jesus, né, irmã? Oh, Deus. Gente, obrigada, viu, por vocês estarem aqui dando um pouquinho do seu tempo. Então vamos começar, né? Porque eu já comecei atrasada. E como eu... Gente, olha isso aqui. Coisa mais divina do mundo. Deus é tão Deus que na hora que começar a falar, vocês vão entender. Olha essa preciosidade, gente, que a menina diva mandou aqui pra mim. Olha que coisa mais linda. E aí eu escolhi esse brinco verde que super... Eu gosto do verde com marsala, eu acho muito... Eu gosto dessa combinação de verde com marsala. Olha que coisa linda, gente. Bruna, tu arrasa, nega. Olha, muito lindo. Obrigada, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Eu queria primeiro ler uma passagem na Bíblia pra vocês, pra gente dar início. Que tá lá em 2 Samuel. Vou pegar aqui. Como uma irmã falou, agora tudo é Bíblia. Na verdade, não é que agora tudo é Bíblia, né? É um dos livros que a gente, pelo menos eu particularmente, gosto muito. Então, já que eu gosto muito, igual eu falei, a gente tem que falar aquilo que a gente vive. E é um livro que eu gosto muito, então nós vamos falar dele, tá? E tá lá em 2 Samuel, no capítulo 9, começa no versículo 6. E assim: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas. Gente, ó, presta atenção. Não temas. Uma mulher chamada Val Bezerra me ensinou uma coisa. Que quando a gente está lendo, até a vírgula fala. Então, depois que ela me disse isso, eu comecei a ler os livros, na verdade tudo que eu leio agora, prestando um pouco mais de atenção até nessa parte, nas vírgulas, nos pontos, nos sinais. Então, Davi disse para Mefibosete: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul seu pai. E tu... de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse:
Mefibosete disse para Davi, o rei naquela época, né? Quem é teu servo para que tu tenhas olhado para um cão morto tal como eu? Forte, né? Um cão morto. E vamos lá. Esse é Mefibosete. Ele era neto de Saul, que era um dos reis, né, de Israel. Depois da morte dele, o que aconteceu? Ele era criança e a babá dele, né, deixou ele cair e ele ficou aleijado. E aí, com medo, porque o avô e o pai tinham morrido lá na guerra, essa babá pegou ele na correria, deixou o menino cair, ele ficou aleijado e escondeu ele numa terra chamada Lodebar. E no nosso português, claro, significa terra de miséria. Pois bem, ele foi parar neste lugar. Só que daí, quando Davi se tornou rei depois de muito tempo, ele tinha uma aliança, tipo, o cara era chegado de Jonathan, entendeu? Era amicíssimos. E ele fez uma aliança com ele e disse, cara, ó, seguinte, se precisar morrer por ti, tô dentro. E foi isso que aconteceu. E naquela época era uma lei, quando você fazia aliança com alguém, ia por gerações. E Mefibosete tinha direito ao palácio. Pois é, Mefibosete tinha direito às melhores comidas, tinha direito a estar na realeza, porém ele estava nessa terra, que significa miséria. Daí quando Davi falou, não, gente, tem alguém vivo aí da família de Saul? Que se tiver, eu vou devolver tudo que é de direito dele. Cara, por isso que o cara era segundo o coração de Deus, né? E aí, um dos servos de Davi disse, tem Mefibosete, que é o filho do teu amigo chegado, que era John. E aí o cara chegou lá assim, quem sou eu? Um cachorro morto. E aí começa a nossa história de identidade. Muitas vezes, principalmente nós mulheres, nós temos uma mente, como eu disse assim, tão fértil, né? E nós somos PhD em muita coisa. E uma delas é de tipo, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. E a gente acaba. E eu tô falando isso porque quando eu comecei no laboratório, porque eu faço dentes, né? Então, laboratório de prótese, quando eu comecei a fazer aquelas coisas desse tamanhozinho, eu falava assim, amor, eu não dou conta. Isso não é pra mim, eu não consigo. Não dou conta. Então, a gente é PhD em falar isso, né? E aí, o que acontece? Depois eu vou respondendo um pouco aí, tá? Os comentários. E o que acontece quando a gente começa a deixar essas vozes dizer que você não dá conta, você acaba esquecendo a sua verdadeira identidade. E aí a gente começa, eu fiz algumas anotações aqui, então a gente começa a criar uma autoimagem nossa. Desde criança, você pode perceber, agora que eu sou mãe, a gente começa ainda a falar assim, nossa, não é que é verdade o negócio? Se eu observar as crianças, eu falo do meu sobrinho, da minha sobrinha, cara, eles se acham o máximo. Não tem esse negócio de que, sabe, o melhor é meu, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, né? Então, as crianças têm isso. E aí, o que acontece? Às vezes, alguma autoridade sobre a nossa vida, pai, mãe, ou enfim, qualquer autoridade que, né, sobre a vida da gente que tem peso na palavra, às vezes eles enaltecem tanto os nossos defeitos e colocam na cabeça, mas você é burro. Agora, né, igual a nossa amiga Bruna falou em relação a ensinar os filhos em casa, né? Uma tarefa muito fácil conciliar tudo. E aí, às vezes, acaba que a gente começa a receber esse tipo de informação quando criança, que você não dá conta, ou então começa a comparar, mas fulano é melhor do que você. Mas por que você não tirou 10 e o fulano tirou? E aí, o que acontece? Vai deturpando a nossa identidade, né? E mais do que nunca, demorei a entender quem eu sou
qual é a minha verdadeira identidade. E eu coloquei no post, realmente, o Benjamin Franklin falou que as 3 coisas difíceis, né, que são muito duras, e uma delas é nos conhecermos, e é verdade. Porque nós temos medo de saber quem nós somos. Porque quando a gente descobre quem a gente é, tipo escama, sabe, sujeira, cai assim do olho da gente. E aí eu tava até conversando com uma amiga, né, e mandei isso pra ela. Quando a escama do olho da gente sai, a gente fala assim, poxa vida, agora ninguém me segura. Ninguém me segura porque eu sei quem eu sou, né? E a primeira coisa pra gente descobrir, pra gente começar a se conhecer, é deixar esse eu não consigo totalmente fora da nossa vida. Tem muitas histórias, igual eu falei, eu gosto... A Bíblia é um livro no qual eu gosto muito de ler, sou apaixonada em ler. Então tem muitas histórias onde conta que Jesus, ele foi o maior incentivador das mulheres. Porque naquela época as mulheres não tinham muito valor, né? E aí o que ele fez? Ele fez de tudo para enaltecer, e ele fez isso para mostrar pra gente a nossa identidade. E quando a gente entende que a nossa autoimagem, ela tem o poder de nos levar a um destino, a gente começa então a buscar nos conhecer. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei o meu trabalho na prótese, eu peguei e falei, eu não vou dar conta, isso não é pra mim. E aí o Clodoaldo sempre falava assim, você vai dar conta. Eu queria chorar. Na verdade não queria, eu chorava, gente, literalmente eu chorava, porque eu falava, gente, isso não é pra mim, eu não dou conta, e ele falava, você dá conta, e você dá conta, e você dá conta, e hoje eu tô aqui, porque eu aprendi isso com ele. Mulheres, vocês dão conta, bastam querer, porque tem uma passagem que fala assim, quando nós estamos com Deus, todas as coisas se tornam possíveis. Então, esse talvez seja a maior dificuldade e a dureza de conhecer, de nos conhecer, de saber quem nós somos, porque a gente se torna uma ogiva nuclear, a gente se torna as super poderosas, muito entre aspas. Por quê? Porque lá em Provérbio diz que a mulher, ela precisa ter sabedoria, né? Porque ela tem um valor imenso. Porém, ela precisa usar tudo isso que Jesus fez, trouxe essa luz, trouxe essa identidade pra gente, porque na verdade a nossa identidade é brilhar. A gente nasceu para brilhar. Eu falei isso há um tempo atrás com algumas pessoas. Eu falei, gente, Deus falou comigo que eu preciso brilhar. As pessoas olharam pra mim tipo assim, tipo, ai, que abusada, como assim, aparecer? Todo mundo, vocês já perceberam que quando a gente usa esse termo brilhar, as pessoas logo acham que você quer aparecer, que você quer ser melhor do que os outros, e na verdade não é. E eu mesmo, na hora que eu escutei essa voz falando comigo, eu mesmo falei assim, para, como assim? O que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão pensar? Abusada, né? Pois é. Eu mesmo pensei isso, portanto, eu não fiz. Eu decidi não assumir a minha identidade. E é tanto que Jesus fez a gente para brilhar, quando a gente nasce, as mulheres, o que a mãe fica doida para fazer? Tacar-lhe um brinco na orelha. Pra quê? Pra bichinha brilhar. Não dá nem 2 meses, 3 meses, o que tu quer? Uma bela de uma pulseira. Nem cabe, nem sei se pode, mas o que você quer? Você quer enfiar a joia na bichinha, né? As mães que estão aí, fala pra mim se não é assim. Ou seja, nós mulheres, a nossa verdadeira identidade é essa, é brilhar. Só que pra gente brilhar, a gente precisa parar de falar que a gente não dá conta. Então a gente dá conta sim. A gente dá conta de ter um lar abençoado e de edificar a nossa casa.
A gente dá conta, sim, de criar os nossos filhos com retidão, com princípios. Sim, a gente dá conta. Eu postei, por último, uma foto minha com o Liz no braço e eu trabalhando. E eu achava que eu não ia dar conta. Por isso que eu falo. E a gente dá conta. A gente consegue, sim, fazer aquilo que a gente foi chamada para fazer. E outras coisas que eu queria perguntar para vocês era: o que tem impedido vocês, queria que vocês pensassem na verdade, né? O que tem impedido vocês, mulheres, né, que a maioria que tá aqui é mulher, de brilhar? O que vocês têm feito? Para quem vocês têm vivido? Para quem que vocês têm, como que eu vou dizer? O que vocês fazem? Por que vocês fazem aquilo? Isso eu me perguntei, sabe, há muito tempo. Para quem eu estou vivendo? O que eu estou fazendo é o que eu quero fazer? O que realmente importa é o que eu estou fazendo? E aí eu fui descobrindo que não era o que eu queria fazer, o que eu estava fazendo. Eu estava vivendo porque eu tinha medo de ser quem eu era. Eu tinha vergonha de ser quem eu era. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, que as pessoas iam falar. E, inclusive, estar aqui agora, né? Como eu coloquei, colocando a cara dura lá, né? Eu tinha medo. Eu tinha medo de barata, medo de casar, medo de ter filhos. Por quê? Porque foi implantado isso em mim algumas frases. Filhos, pra quê, né? Ter? Melhor não tê-los. Eu sempre ouvi isso, filhos, melhor não tê-los. E eu peguei isso pra mim. Só que eu descobri que eu precisava brilhar nessa área também. E eu não estava brilhando, né? E hoje, comentando com a Tê, que é uma bênção, um anjo de Deus na minha vida, eu falei: Tereza, eu não acredito que eu dou conta de cuidar da minha filha. Gente, só um pouquinho. Deixa eu aprumar minha coroa linda de Bruna. Olha só, gente. Gente, eu sou mega chorona. Eu já falei com o Bruno, falei, quem me conhece, gente, se alguém começar a chorar ali, porque qualquer coisa, eu ia ser a mulher mais rica na época da choradeira lá das cutideiras, porque eu ia ser a primeira da fila a ser contratada, sabe, pra chorar nos velórios, sabe? Seria eu. E então, gente, a gente consegue, sabe? A gente dá conta. Por quê? Porque lá em Mateus, eu falei pra vocês, em Mateus 5,16 tá escrito assim. Tá, só um tiquinho. Mateus 5,16, Mateus 5 no capítulo 16, mas eu vou ler um pouquinho, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia, que na época é aquelas lamparinas, sabe? Que colocava azeite na época para poder queimar. E não se coloca debaixo de uma mesa, né? Mas em cima, para dar luz a todos que estão na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o Criador, você acha que quando Ele me fez e fez vocês, mulheres, Ele fez mais ou menos? Você acha que o Criador ia fazer a gente assim, de qualquer jeito? Não. Ele fez a gente com perfeição. Então eu queria falar para vocês, mulheres, a nossa identidade começa aí, a brilhar essa luz aqui, porque Ele disse para nós que nós somos a luz, então nós precisamos brilhar. Igual eu falei, eu venci tanto medo e é isso que eu coloco na minha cabeça para estar aqui hoje falando isso para vocês. Eu falei, eu tô com medo, mas eu vou. Eu tô com vergonha? Dane-se, eu vou, porque eu consigo,
sabe? Assim como eu consegui vencer todo o trauma de ter uma família, assim como eu venci de ter um trauma de ter filhos, eu consegui estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês de identidade. E a nossa identidade começa aí a brilhando, essa luz que eu disse para vocês. E é uma ordenança, olha o verbo, brilhe. Então, o Criador, quando te fez e me fez, ele disse, olha, eu tô fazendo você linda, maravilhosa, perfeita, aos meus olhos. Nós, mulheres, nós temos que parar com essa mania de querer apagar a luz da outra. Sabe? Eu vivi isso. Quando eu estava, né, fazendo algo que eu sei que era a vontade de Deus, gente, eu tô suando. Eu sei que era aquilo que eu queria fazer, que eu estava engajada. Vinha uma abençoada do Senhor, né, irmã? Que tá aí ainda, você já sabe, né? E vinha e jogava aquele balde de água fria na pessoa e eu fui me apagando, eu fui me apagando, eu fui me apagando, eu fui me apagando. Deixei de brilhar, literalmente nessa área na minha vida. E há uns dias atrás, eu conheci... duas eu já conhecia, né? Conheci uma outra pessoa incrível. E aí a gente fez umas loucuras. Glórias. e eu me destravei em relação a isso. E eu decidi que nunca mais ninguém vai apagar a minha luz. Que é essa luz aqui deste livro. E aí, o que eu queria dizer pra vocês, mesmo com nossos defeitos diários, porque a gente é cheia de defeitos, só existe uma pessoa que não tem defeito e é Jesus. O resto, me filho, acabou. É defeito do dedinho do pé até a cabeça. Só que ele não olha pra gente assim. Ele olha pra gente como obra-prima dele, como eu coloquei. Se você ainda não se aceita como você é, então para de falar, eu sou feia, eu sou baixinha, eu sou isso, eu tenho aquilo, o problema é que eu ando assim, o problema é assim assado. Para, Deus não olha pra você assim. O Criador, no dia que criou o homem, ele falou assim, até então ele estava criando, já isso, aí ele viu que era bom, faz isso, era bom. Quando ele criou o homem, quando eu falo homem, eu refiro homem e mulher, Deus disse, isso foi muito bom. Então, ou seja, nós somos obras-primas do Criador. E ele tá mandando, brilhe. Mulheres, brilhem essa luz, tá? E é em tudo, é no teu trabalho, independente que trabalho você faça, se é um cargo tipo de uma alta empresa, se você é empresária, se você é dona de casa, não importa, você precisa brilhar. Aí começa a sua identidade. Você começa a sua identidade assim, brilhando. Então, nunca mais jogue isso fora da sua mente. Elimine essa mentalidade de que você não pode. Porque eu sou prova viva disso. Eu estou aqui falando com vocês hoje sobre isso porque eu aprendi que eu posso, sim, e vocês também podem. E outra coisa, não tenha medo de brilhar. Eu estava com muito medo. Eu tinha medo de brilhar na vida das outras pessoas. Então, assim, eu tinha medo de transbordar. Às vezes as pessoas, igual eu falei no início, a gente fala brilhar, as pessoas meio que assustam, né? Porque quer aparecer. Não. É essa luz que na palavra fala, né? Nós precisamos ser a luz do mundo. E quando eu falo brilhar poxa vida, por que você não tá ajudando a pessoa, teu vizinho do lado? Por que você não tá ajudando as pessoas próximas de você? Isso é brilhar. Por que você não está se ajudando, se amando, sabe, se valorizando? Isso é brilhar. Por que você não tá assim, tipo, como as meninas, né, na live da Tainá? Por que a gente não tá brilhando com o nosso jardim? Por que a gente não tá brilhando dentro de casa com os nossos filhos, com o nosso esposo? E outra coisa, além de eliminar essa mentalidade de que eu não dou conta, é eliminar a palavra tentar. Eu vou tentar mudar. Eu falo porque era assim que eu me posicionava, gente, até então. Eu vou tentar fazer. Eu vou tentar.
Aí eu vi uma piada, assim, uma historinha assim, pois muito bem, quando você vai lá casar, lá na frente do padre, do pastor, ele pergunta, e aí, aceita pro resto da vida? Você vai falar assim, eu vou tentar, né, ficar casada com ele. Não, gente, nós temos que colocar na cabeça, eu vou conseguir, não tem esse negócio mais de tentar, eu vou conseguir. Porque nesse livro o Criador fala que quando nós estamos com ele, a gente pode todas as coisas, tá? E era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês, não vai ficar muito longo também, né? É verdade, somos tudo na presença do Senhor. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, assim, lembre-se que o Criador não faz nada mal feito. Então, se ele te fez baixinha, ele fez porque ele te ama assim. Se ele te fez alta demais, ele te ama assim. Se ele te fez de olhos azuis ou não, ele te ama assim. Só que eu quero dizer assim, não é que você não... Só que aí tem outro detalhe, viu, mulherada? Porque depois que a gente descobre que a nossa identidade é brilhar, tá vendo que tudo, olha só, coisa mais linda. Tô brilhando hoje, gente, com essa tiara, não tô? E aí, o que vocês acharam? Quando a gente entende que nós somos obras-primas, que o Criador não faz nada mal feito, ele faz muito bem feito, nós temos também fazer a nossa parte, que é cuidar daquilo que ele faz. Então, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos amar, né? Nós precisamos cuidar daquilo que ele tem nos dado, não é verdade? Não é porque, Deus me ama por causa... Eu sou perfeita, sim, Deus te vê com perfeição, vê. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos cuidar. Nós temos que ir lá no Maria Bonita, né, filha? Ficar tudo bonito, né, Thay? Brincadeira, gente. Mas é verdade, a gente precisa se cuidar. Mas eu pergunto, mas pra quem você tá vivendo? Pra quem você tá se cuidando? Né? E não podemos ficar nos comparando. Deus deu uma digital para cada um. Nem os gêmeos têm as digitais iguais. Ou seja, quando ele me fez e fez você, ele fez perfeito. Só que ele disse, brilhe, brilhem, porque eu não posso deixar que a identidade de vocês se perca. Então Deus fez a gente para brilhar. E é brilhar a luz dele que tá dentro da gente, tá? E cuidem disso, cuidem desse brilho que tá dentro de vocês. Cuidem do que Deus deu pra vocês. Não faça igual Mefibosete, que tava lá nesse lugar de miséria e esqueceu quem ele era. Ele só focou na imperfeição dele, porque ele era deficiente. E é isso que nós mulheres muitas vezes nós fazemos. Nós nos comparamos, mas é uma coisa erradíssima. Cada um tem a sua luz e quando começa a brilhar, não é impossível ela ser apagada, a não ser que você deixe, assim como eu deixei algumas pessoas apagarem essa luz. Então, Mefibosete, ele estava focando no que ele tinha de errado, nos defeitos, naquilo, nos medos, nas incapacidades. Mas a partir do momento que ele chegou e Deus, através de Davi, restituiu, foi tudo, não foi metade não, tá? Então, quando Deus quer restituir, quer fazer algo em nossa vida, ele faz por inteiro. Ele restituiu Mefibosete em tudo e ele voltou a ter direito à realeza. Ou seja, não adianta querer apagar a nossa luz, meninas, sabe por quê? Porque no nosso sangue, na nossa veia, na verdade, corre um sangue real. Porque a nossa identidade é sermos imagem e semelhança de Deus. E se Ele é a luz do mundo, nós também somos. Então não adianta. Não adianta deixar esses pensamentos falarem que vocês não conseguem, falarem que vocês não são capazes, falarem que vocês não podem brilhar. Pelo contrário, o sangue real está correndo nas nossas veias e nós temos sim que brilhar a luz dele,
tá? E assim, e além de tudo isso, de entender quem nós somos, que nós somos imagem e semelhança do Criador, nós precisamos gerar expectativas. E essas expectativas são esperanças, que já é um próximo tópico do nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre expectativas. Quais são as expectativas que vocês têm hoje, agora? Só que, na verdade, nós vamos mudar essas expectativas. Se você não brilhava, e a partir de agora eu sei que vocês vão brilhar, as expectativas vão mudar. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo encontro. E eu queria, assim, agradecer vocês por terem participado. Gente, eu não sei mexer com isso aqui direito ainda, mas eu quero agradecer a todas vocês e quero que vocês, de tudo que eu falei, eu quero que vocês guardem. O Criador fez vocês perfeitas. A sua identidade começa aí, quando você aceita esse presente que Ele te deu, que é brilhar a luz dele. Que vocês aceitem ser quem vocês são. Não fique tentando se comparar com ninguém. Não fique se julgando. Não fique querendo ser a outra. Eu quero ser a fulana. Não, seja você. Se você cuidar da sua luz, eu vou ler rapidinho antes de acabar. Deixa eu só pegar aqui. Eu queria ler um texto para vocês rapidinho, para vocês entenderem. Deixa eu só pegar aqui, porque vou aqui só um minutinho. Eita, porque não deu tempo de imprimir, pra gente terminar. E é do Nelson Mandela e diz assim: nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos, além de qualquer medida. Eu vou alterar só algumas palavrinhas que tá aqui no texto dele, porque nós somos para se encaixar melhor. Então, o nosso medo mais profundo é que somos poderosos, além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Não tenham medo de brilhar. Nós nos perguntamos: quem eu sou para ser brilhante? Maravilhosa, talentosa e fabulosa? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filha do Criador. Você se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do Criador que está dentro de nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Um beijo, brilhe, porque Nelson Mandela, ele traduziu esse texto através ali da Bíblia. Brilhe a luz que é Jesus. Obrigada, um beijo e até a próxima, meninas.